Já estamos transmitindo, Hugo? Tudo certo? Ok, então. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente a presença da CGG aqui. Eles são muito parceiros, já é mais uma parceria, né, que a gente vem fazendo parcerias aí. Bom, hoje a gente vai estar conversando com o Maicon, que é o RH da CGG, a Fernanda e o Adriano, que trabalham como geofísicos. Então, a gente buscou um tema legal para trazer, mais como um bate-papo mesmo, já que a gente está tendo muitas palestras técnicas por aí disponíveis, né? Inclusive na UF, a gente tem 2 grupos grandes de pesquisa, o GECAR e o GISES, que fazem palestras semanalmente aí. E a gente estava querendo trazer uma coisa diferente, então ficamos muito felizes que eles toparam e a gente está tendo essa parceria aí tão legal. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Luísa. Então, primeiramente, queria passar a palavra para o Maicon, porque ele vai apresentar um pouquinho da CGG para a gente, apresentar a empresa, e depois a gente vai fazer umas perguntinhas para a Fernanda e para o Adriano. E o Maicon também pode ficar à vontade para se meter aí. Isso aí. Vocês também, Fernando e Adriano. Enfim, a ideia realmente é ter uma interação, ter um bate-papo, então aproveitem essa oportunidade para fazer as perguntas, para comentar, então fiquem bem à vontade quanto a isso. E assim, novamente, antes de mais nada, queria muito agradecer o Capítulo Estudantil pelo convite, é um prazer nosso estar aqui batendo papo com vocês, conversando, falando um pouquinho sobre nossa vida, né, um pouquinho sobre nossas experiências. No ano passado, recebemos alguns alunos do Geophysical Society, lá na CGG, para um café da manhã, puderam ver lá na prática, no dia a dia dos nossos profissionais, né, deram uma volta no centro, jogaram totó, tomamos aquele café da manhã, a vista bonita, mas agora, né, mesmo não sendo possível esse contato pessoal, a gente não tinha como deixar de fazer esse bate-papo, então espero que seja muito produtivo para vocês. E assim, me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, eu trabalho na CGG há 5 anos, aproximadamente, boa parte deles dedicados a recrutamento, seleção, atração de profissionais, ajudando muito a CGG a estabelecer esse contato, né, entre a academia e a indústria, que para a gente é essencial. Então, assim, a UF é uma das universidades que estamos sempre em contato. Então, tanto da parte do RH, como dos profissionais que, sempre que possível, participam, né, de semanas de geofísica, de eventos, de outros encontros. E, além disso, eu sou de Niterói, então, ainda tenho um apego mais especial pela universidade, sou vizinho da UF, então é sempre um prazer falar com vocês. Pelo que eu vi, até pelos e-mails, né, e algumas fotinhas aí, boa parte de vocês eu já tive algum tipo de contato, eu já vi, né, no LinkedIn em alguns momentos, e assim, até mesmo acho que vocês podem conhecer alguns colegas de vocês que trabalham na CGG, mas eu queria falar um pouquinho sobre a empresa, quem somos hoje e tudo mais. Hoje a CGG ela é líder, né, em geociências, nós somos pioneiros em tecnologia e inovação, e através da tecnologia e da inovação da CGG que nós auxiliamos os principais clientes aí do mundo de óleo e gás a encontrar dados e informações preciosas. A gente usa muito, assim, até nas comunicações que fizemos recentemente, que a tecnologia da CGG ajuda a ver, assim, lá do fundo do mar que ninguém achava que existia. Assim, é realmente uma tecnologia de ponta, e vocês vão ouvir muito falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre desafios, tanto de mim quanto do Adriano e da Fernanda. Falando de número de profissionais, hoje no mundo nós somos aproximadamente 4.500 profissionais, espalhados em 30 localidades do mundo, aproximadamente. E especificamente da área das geociências, hoje nós temos 28 centros que são dedicados a imageamento de subsuperfície. O Rio, ele não é um centro dedicado, mas, assim, grande parte dos nossos profissionais hoje são de subsurface imaging, que a gente fala, né, de imageamento de subsuperfície, que é também o caso dos colegas que estão aqui, da Fernanda e do Adriano. E a CGG ela vem em constante transformação e redirecionamento de estratégia aí pelos últimos anos, né? Então a gente tem focado em 3 grandes negócios especificamente.
que são multiclientes, né, que é onde nós temos uma biblioteca de dados, né, gigantesca, de informações das principais bacias do mundo, em contato com os principais clientes do mundo de óleo e gás, principalmente. Área de equipamentos, que a área de equipamentos não tem no Brasil essa linha de negócios, mas ali na área de equipamentos nós produzimos, né, para projetos, onshore e offshore, equipamentos de ponta, onde a tecnologia é muito forte. Então, a tecnologia é utilizada para as aquisições, para clientes ou para outros projetos. E a área das geociências, que a gente chama, que é o que a gente vai focar muito no nosso bate-papo de hoje, que é onde eu digo que a mágica acontece, onde os dados são transformados em informações. Ou seja, onde os nossos profissionais, né, com seus métodos inovadores e tudo mais, de processamento e interpretação, vão trabalhar nesses dados que são coletados nas aquisições. Claro que eu vou deixar a Fernanda e o Adriano falarem mais a fundo sobre esse assunto daqui a pouco. E, além disso, dessa transformação que a gente vem de estratégia, né, a CGG ela tem se apresentado 3 pilares específicos, né, que é o People, Data e Technology, ou seja, pessoas, dados e tecnologia, com pessoas sempre vindo em primeiro lugar. Então, os nossos profissionais, eles têm um nível técnico gigante, a gente reconhece muito isso. Assim. Só para vocês terem uma ideia, quase 70% do time de Subsurface Imaging possui pós-graduação completa, e o restante está cursando mestrado. Assim, e dessa porcentagem ainda, vou dizer que aí uns 30% aproximadamente já possui PhD, pós-doc. Então, a CGG ela tem como prática também, nós temos políticas educacionais e esse intercâmbio que a gente acredita entre academia e indústria é real, é fato. Então, a gente possibilita formas dessa conexão não ser deixada para trás. Né? Claro que na indústria tem seus desafios, tem as informações, a dedicação que a pesquisa é diferente, né? O olhar é diferente, mas a gente tenta muito ter esse contato com as universidades e fazer com que os profissionais mantenham esse contato de certa forma. Né? Dados, assim, CGG, mais de 1 milhão de quilômetros de dados offshore processados que a CGG tem, então a capacidade computacional da CGG, vocês imaginam que tem que ser gigantesca para isso tudo, né? E a tecnologia, assim, a CGG é pioneiro em High Performance Computers, algoritmos de imaginamento, Sísmica 4D, dentre outras tecnologias que hoje a gente tem expertise, né, que a gente trabalha. Então, assim, essa é uma visão geral da CGG Mundo. Focando um pouquinho na CGG Brasil, hoje nosso centro, né, para quem teve a oportunidade de conhecer, fica, né, lá no centro do Rio, na Cinelândia. Então, hoje é um centro muito diverso e a diversidade é o que a gente acredita que fomenta realmente a inovação. Então, assim, nós temos hoje 10 nacionalidades diferentes no centro, muitos desses profissionais vêm de outros centros da CGG, então eles vêm para ficar um tempo específico para troca de experiência, troca de tecnologia, muitos deles acabam permanecendo no país, tem gente que está no Brasil há 10 anos, iniciou vindo para ficar menos tempo, outros vêm realmente para desenvolver pessoas, depois voltam, pessoas do Brasil que vão para outros centros da CGG, seja em treinamento, seja lá, dependendo da história de vida, os interesses pessoais e profissionais vão para um outro centro da CGG, por exemplo. Então, sempre essa troca para a gente ela é muito importante. E também temos profissionais de várias partes do país, assim, literalmente de norte a sul. Então, tem gente de muitos lugares e universidades diferentes, com muitas visões, e também diferentes formações acadêmicas. Então, além de geofísicos, né, como muitos de vocês aqui, temos engenheiros, matemáticos, físicos, geólogos, que ajudam a tratar e a olhar o problema de forma diferente. Então, certamente o geofísico ele vai olhar um problema para resolver esse problema com um olhar dele, né, que, enfim, que ele tem essa experiência, background na academia e toda a experiência que ele teve lá na universidade. O matemático vai tentar pegar um problema de forma diferente, o engenheiro também, e isso faz com que hoje o nosso centro seja um centro de referência exatamente por conta dessa diversidade, né, por conta desses diferentes olhares aqui. Isso reflete muito no nosso ambiente também da CGG. Então, assim, tem sempre alguém, quando, né, estávamos lá no escritório, tem sempre alguém tirando dúvidas, né? Às vezes tem um problema, um levanta, vai lá ajudar.
A Fernanda, de interpretação, está sempre envolvida ali nos projetos, a nossa referência na área, o Adriano. Então, realmente, essa diversidade, ela faz toda a diferença para a gente. E, assim, todos, apesar de serem de backgrounds acadêmicos diferentes, todos têm a mesma coisa em comum, que é a paixão por tecnologia, por inovação, por resolver problemas de forma muito analítica. Até mesmo nas comunicações que eu faço nas universidades, no LinkedIn, a gente fala que pessoas que têm paixão para resolver problemas do mundo real. A gente sabe que às vezes na universidade vê muita teoria, né? E alguns de vocês sentem falta um pouquinho de ver isso na ação, né? Ver isso no dia a dia. E a gente, realmente, na CGG, nós temos esse perfil de profissional, né? Profissionais que gostam de resolver problemas, que trazem soluções inovadoras, que gostam de desafios, que gostam de propor ideias, que gostam de trocar entre as pessoas, entre os seus colegas. E isso faz com que o ambiente da CGG também seja um ambiente muito, muito agradável. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Depois, se vocês tiverem perguntas e tudo mais, fiquem à vontade. Mas a Fernanda e a Adriana, eles vão falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles, sobre o desafio, e também vão focar nesse ambiente da CGG que eu falei agora aqui no meu discurso. Muito obrigada por essa introdução, Michael. Bom, a primeira pergunta que eu preparei para a Fernanda e para o Adriano é para eles contarem um pouquinho de como foi a trajetória acadêmica, tanto acadêmica quanto profissional até o momento, e falar um pouquinho do cargo deles e a função que eles exercem dentro da CGG. Beleza, acho que vou começar, Adriano. Bom, a minha vida acadêmica, eu posso dizer que tive ao menos 8 anos, né? Para início, eu exerço a função de geofísica na CGG, mas eu não sou geofísica, eu sou geóloga. Eu me formei em geologia na UERJ. Logo em seguida, fiz uma especialização em sismoestratigrafia e emendei com o mestrado. Então, foram 8 anos de intensa atividade acadêmica, participei de alguns projetos de pesquisa. Então, foi realmente uma fase muito importante da minha vida, né, que fez construir toda aquela base teórica necessária para poder ingressar na indústria, né? E, bom, a CGG já faz parte da minha vida há um pouco mais de 2 anos, e ela veio justamente quando eu estava acabando de terminar o meu mestrado. Inclusive, o Michael participou do meu processo seletivo, e eu lembro que uma das etapas, acredito que foi a entrevista final, foi justamente o dia que eu entreguei a minha tese de mestrado para a banca. Então, assim, foi realmente uma transição, foi um período rápido, né, da parte acadêmica para a indústria, né? Na CGG, eu realmente, como o Michael já falou, eu trabalho como intérprete sísmica. E como que é, né, o intérprete sísmico na CGG, principalmente no Brasil? Né, o foco principal é, de fato, auxiliar na construção e atualização do modelo de velocidade. Bom, quando pensamos em projetos da CGG no Brasil, o grande foco realmente são as bacias offshore, principalmente as de Santos e Campos, ou seja, nós temos diversos projetos relacionados ao pré-sal brasileiro. E quando a gente fala de pré-sal, a gente fala de algumas complexidades geológicas onde a interpretação ela tem papel fundamental para a construção e entendimento, né, para poder gerar um bom modelo de velocidade. Acho que eu não vou falar muito mais, vou esperar as perguntas da Luísa para não dar muito mais spoiler. Deixar com o Adriano comentar um pouco sobre ele também. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu sou Adriano. Vou falar um pouco da minha carreira acadêmica. Em 2007, eu comecei a faculdade de Engenharia Mecânica, lá na UFBA, na Bahia, né? E logo durante a faculdade, eu comecei a aprender um pouco sobre geofísica, li um pouco. Eu já conhecia algumas pessoas o que não é muito comum, né? Vocês sabem como... eu enfrentei bastante, eu não diria dificuldades, mas assim, bastante barreiras por parte da família, né? Porque eu estava saindo do curso de engenharia e minha mãe, por exemplo, falou para mim, eu não sei nem o que é que um geofísico faz. Eu acho que vocês devem ouvir isso bastante também, né? É bem comum.
enfim, mas eu resolvi mudar, eu decidi que eu ia mudar, mudei para Geofísica, e eu gostei bastante da minha decisão, na verdade, eu acho que isso mudou bastante a minha carreira acadêmica. Você sai de uma área muito mais prática, que é a engenharia, e vem para um ramo que, pelo menos na faculdade, é muito teórico, muito acadêmico. E já na faculdade eu gostava bastante da parte de sísmica, apesar de que na faculdade você só vê um pequeno pedaço da sísmica, né, já que a gente tem que ver de forma ampla muitos assuntos. E eu comecei a fazer minha iniciação científica na faculdade em modelagem, usando traçamento de raios, né? Foi parte do meu trabalho de conclusão de curso. E com isso eu me formei em 2012. 2012, assim que eu me formei, eu consegui um emprego, né? Eu comecei a trabalhar na Schlumberger, não sei se vocês conhecem muito provavelmente, né? Com processamento de dados também. E desde 2016, eu estou aqui na CGG com o pessoal, com o Michael, com a Fernanda. Hoje em dia eu trabalho com um time de processamento, né? Então a gente faz bastante. Na verdade, a gente começa a trabalhar, como o Michael falou, desde a aquisição dos dados, né? Já que durante a aquisição a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto com o pessoal que está trabalhando nos barcos para poder a aquisição ser feita de uma maneira correta, ser feita de uma maneira que a gente possa usar ela, né? Que esses dados possam ser úteis para os nossos clientes. É um trabalho muito multidisciplinar, porque, como eu falei, a gente tem que falar com o pessoal da aquisição, a gente fala muito com o pessoal da geologia, os intérpretes, para dar feedback geológico para a gente. A gente trabalha desde o pré-processamento, né, processamento de sinais, bastante matemática, bastante filtragem, até a parte de imageamento, que envolve interpretação geológica, envolve coisas de imageamento mais complexas, como construção de modelo de velocidade com o campo completo da onda, né? Enfim, eu acho que o bom da CGG é que a gente enfrenta muitos desafios, como o Michael falou, é extremamente importante gostar de resolver problemas, porque nós temos muitos problemas durante o nosso dia a dia. Nós fazemos muitos processos, existem muitos processos que devem ser feitos de um dado bruto que chega do barco, que a gente mede simplesmente tempos de trânsito, até ele virar uma imagem realmente que o cliente pode interpretar e alocar um poço, né? E diminuir o risco dos clientes. São muitos desafios e a indústria muda muito, muito rápido. A gente tem que estar sempre se atualizando assim, de forma absurdamente rápida. É assustador para a gente que está dentro da indústria. Eu imagino que para quem está na faculdade é ainda mais assustador, porque quando eu comecei a trabalhar em 2012, a gente falava de migrações em tempo, e aí depois a gente já começa a falar em migrações em profundidade, e depois a gente já fala em tomografia, e a gente já está falando em FWI, já está falando agora em migrações de least squares. Tudo muda muito rápido. E eu acho que se a gente estivesse falando daqui a um tempo, daqui a 2, 3 anos, já teriam muitas outras tecnologias, como propagações elásticas e tudo isso. Então, é um ramo que a gente tem que estar sempre se atualizando, o que é muito bom. Para quem gosta realmente dessa parte de tecnologia, tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens da CGG, porque além de precisar, a empresa estimula muito isso nos seus funcionários, né? A CGG realmente gosta das pessoas que estudam bastante, que estão sempre atualizadas, e dá para ver que essas discussões, assim, bem teóricas, apesar da gente resolver problemas práticos, a gente precisa do nosso background teórico, né? E dá para ver que nos corredores, bom, quando a gente estava no escritório, né? A gente via bastante discussões teóricas, bem teóricas sobre matemática e como resolver problemas. Eu acho que isso é a parte mais interessante de trabalhar na CGG, né? É sempre desafiador e sempre temos problemas para serem resolvidos. Eu acho que... Adicionando o que o Adriano comentou, né? Que não temos por enquanto, né? Os corredores, enfim... Achamos algumas estratégias aí, né, para ter nosso open space virtual, para a galera trocar uma ideia, se conectar, ver, né, os projetos, discutir assuntos mais técnicos. Claro que tem seus momentos também de descontração, mas é uma maneira de não perder essa essência, né, do ambiente, da troca. E até uma pergunta que eu ia fazer também, como é que está sendo essa experiência de trabalhar home office, como vocês são uma empresa que lida muito com tecnologia, né?
E qual foi o suporte que a CGG deu para os funcionários continuarem trabalhando nessa época de pandemia aí, de casa? Alguém quer responder? Eu posso falar um pouco. Cada um fala um pouquinho de experiência. A experiência, pode ser. Eu acho que... Bom, infelizmente aconteceu tudo de forma muito rápida, muito sem planejamento, mas aconteceu de maneira, eu acho que relativamente boa. Assim, a situação é muito ruim, mas o jeito que a CGG lidou com isso foi muito bom. Assim que, muito antes de começarem as medidas do governo aqui, a CGG já tomou a frente, já se preocupando com os funcionários, mandou a gente para casa. No início de março, né? Sim, com todos os equipamentos, deu suporte para a gente levar os equipamentos para casa. Quem precisasse de ajuda do pessoal de tecnologia da informação recebia suporte. Também providenciou materiais, assim, alguns webcams e fones de ouvidos, porque agora a gente precisa ficar em teleconferência ou videoconferência o dia inteiro, né? Como, assim, tem funcionado tudo muito bem. Eu acho que a gente ainda sente muita falta da comunicação dos corredores, porque, enfim, é muito importante. A comunicação flui muito mais fácil quando a gente está de forma pessoal com as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o único ponto que a gente ainda tem que melhorar, mas é muito difícil, porque realmente não tem como substituir a comunicação cara a cara, né? Uhum. No meu ponto de vista, assim, é uma experiência muito nova, né? Tem muita coisa que a gente está testando agora no momento. Ninguém esperava uma situação como essa acontecer. Tanto para a gente que está na indústria, quanto vocês que são estudantes, né? Mas acredito que a CGG realmente tomou as melhores medidas logo no início, bem como o Adriano falou. A recomendação já foi trabalharmos em casa, em home office. Nós trouxemos nossos computadores, nossas telas, nossas cadeiras, inclusive, para ter um melhor ambiente possível para a gente trabalhar em casa. É claro que eu sinto muita falta do escritório, porque uma das coisas que eu mais gosto da CGG é o ambiente. É um excelente ambiente para se trabalhar. E esse ambiente é em grande parte devido às pessoas, né? Nós temos um excelente espírito de equipe, a gente tem uma ótima troca de conhecimento, né? A gente quer sempre ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. Então, esse ambiente é muito gostoso, né? De você estar ali e de você trabalhar. Então, a gente sente um pouco dessa falta do calor humano, né? De sentar ao lado da pessoa, né? Claro, a gente tem usado as tecnologias para tentar nos aproximar, né? A gente usa alguns programas, a gente, sempre que possível, utiliza o webcam, a gente participa de reuniões, mas realmente eu sinto falta desse calor humano que a CGG, esse ambiente da CGG traz para a gente. E assim, complementando, eu acho que não é um home office normal, né? Então, assim, no meio de uma pandemia, tudo aconteceu muito rápido, todo mundo aprendendo junto, na verdade, como lidar com essa realidade que a gente tinha que lidar. Para quem não está estudando ainda, né? Quem não voltou às aulas na universidade, quando vocês voltarem, vocês vão sentir isso. Então, você tem que traçar a estratégia para se manter produtivo, ter uma rotina o mais próximo possível do que você tinha antes, né? Na organização de tarefas e tudo mais. E isso, para a gente, a tecnologia ajudou muito, muito mesmo. Assim, foi para a empresa ter proporcionado, né, a CPU, o monitor, né, todos os instrumentos possíveis. Isso facilitou muito para a gente, mas é um desafio, a gente sente muita falta. A gente, como tinha um ambiente, né, que a gente ia para a cozinha, para quem foi no escritório, às vezes eu ficava no balanço, eu gostava de ficar pensando na vida, né, tomando meu café lá, já socializava com alguém, às vezes aquele assunto que você não quer marcar uma reunião, mas você pode bater um papo no café e resolver esse problema rápido. E hoje já é o quê? Uma reunião, uma entrevista, uma videoconferência, né, e tudo mais. Às vezes a tecnologia não ajuda, mas enfim, a gente está aprendendo e tá fluindo, assim, está fluindo muito bem, dadas as circunstâncias, diria. Até happy hour online a gente está tendo, às vezes. Verdade. Bom,
A próxima pergunta é como é o equilíbrio assim, de vida pessoal e vida profissional e a carga de trabalho para o geofísico na CGG? Bom, posso falar? Bom, deixa eu falar então. O trabalho é muito desafiador e às vezes requer bastante da gente, é bem cansativo, mas é bem recompensador também. Muitas vezes a gente, em geral, a gente consegue manter um equilíbrio muito bom entre vida pessoal e trabalho, já que a gente tem o tempo do escritório, mas depois a gente vai para casa. É muito difícil, mas é extremamente importante que a gente consiga separar bem trabalho de casa, né? É bem comum, e ainda mais nesse formato de home office, né? Porque sua casa virou o trabalho. Então, tá cada vez mais difícil separar a vida do trabalho, mas é bem importante, assim, para a gente toda hora desligar realmente o trabalho e não pensar nisso e descansar. Com certeza. Com certeza. Você saber separar bem a sua vida profissional da pessoal é muito importante. Até se você pensar no quesito trabalho, né? Se você quer ter uma boa produção, se você quer ter um bom desenvolvimento, você também tem que ter o seu momento de relaxamento, né? Seu momento de ficar com a sua família, enfim. É sempre importante dosar. E é algo muito também da pessoa, né? Eu acho que depende muito do indivíduo em ter esse equilíbrio, essa forma de coordenar, né, os dois fatores. Claro que se a gente trouxer para a vida de home office, é um pouco mais estranho, né? Eu, pelo menos, estou aprendendo, porque meu escritório está aqui em casa, meu quarto está ali do lado, né, minha cozinha, né? Eu dou 2 passos e estou em diferentes ambientes, né? Mas eu acho que cabe a gente aprender com o tempo e tentar realmente equilibrar, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, sempre. Bom, posso passar para a próxima pergunta? Então, a próxima pergunta seria como é que é o plano de carreira, né, dentro da CGG? Michael, tu tá mutado. Michael. Nossa, eu ia ficar sem ter essa frase hoje que a gente mais escuta. Eu posso comentar, mas vocês também podem contar um pouquinho como, assim, como vocês chegaram na CGG, como vocês estão hoje, o que vocês veem também. Acho que é importante eles terem essa ideia. Mas a CGG ela tem um caminho de carreira que a gente é muito bem delimitado, assim, é muito bem exposto também, desde o recrutamento, assim, quando o candidato ele vai lá na CGG para a última etapa do processo seletivo, eu mostro o caminho de carreira do tipo, você está aqui, você pode chegar até aqui. E para a gente lá, como profissional da CGG, a gente tem contatos com os líderes, com os gestores, muito frequente, né? Tem as suas formalidades, seus momentos onde são discutidos realmente carreira, caminho de carreira, o que a gente precisa fazer para chegar lá, treinamentos para desenvolver e tudo mais, mas a gente é muito, muito aberto, muito próximo, né? Então, a gente tem esse contato com a gerência, com a gestão muito próximo, que ajuda a gente a se desenvolver e tendo um caminho de carreira muito claro, né, a gente deixa o caminho na intranet de RH, onde todo mundo pode acessar a qualquer momento. As pessoas podem, né, os profissionais, eles podem ali tentar se ver, né, se eles querem ir para um caminho mais técnico, ir para uma área gerencial, o que precisa fazer, enfim, é muito bem claro para todo mundo. Realmente, ao meu ver, o plano de carreira na CGG ele é bem estruturado. Como o Michael falou, você entra na CGG e já tem uma noção das escadinhas, né, que você pode subir, né? E, ao meu ver, acredito que não tem só essa escadinha vertical, como também horizontal. Você pode ir, por exemplo, do processamento para a interpretação, e por que não o contrário também. E, bom, apesar de ter esses diversos cargos, a nossa interação com aqueles que estão um cargo mais acima, né, o que a gente chama de N+1, ela é bem assim, direta, né?
a gente senta com os nossos chefes, na época, né, antes da pandemia, do nosso lado, né? A interação é muito boa, realmente. No meu caso, eu entrei na CGG, os cargos são todos em inglês, né? Mas se a gente for traduzir, eu acho que eu entrei como intérprete de geofísica e agora eu exerço a função, deixa eu pensar, eu acho que é intérprete de geofísica de projetos, né? E aí, conforme você vai criando maior conhecimento, mais desenvoltura, mais tempo de empresa, você começa a ganhar algumas responsabilidades, né? No meu caso agora, como intérprete de geofísica de projetos, além, é claro, de lidar com a geologia, né, se preocupar com a interpretação, entendimento dos projetos, né, da área dos projetos que a CGG atua, eu também lido muito diretamente com os clientes, tento ajudar a solucionar problemas, não só do imaginamento sísmico, como também geológicos. Então, é bem legal. Conforme você vai se desenvolvendo, você vai adquirindo mais responsabilidades e vai crescendo também. Eu concordo bastante com o que a Fernanda falou. Eu acho que a empresa se preocupa bastante com o desenvolvimento das pessoas. Como eu falei antes na minha fala, né, que é bem importante as pessoas se desenvolverem, e só com pessoas muito, muito bem capacitadas que a empresa vai conseguir continuar à frente no ramo das geociências, né? Então, a empresa tem essa filosofia, desenvolve muito bem as pessoas, sempre temos cursos muito interessantes também dentro da empresa, sempre temos conversas com os nossos gerentes, com os N+1s. Atualmente, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? Então, as portas sempre... Bom, até porque não tem portas lá, não sei se vocês chegaram a visitar, é todo um open space, mas as portas estão sempre abertas, assim, existem conversas realmente de revisões de performance a cada 3 meses que a gente faz para poder alinhar o que precisa melhorar e dar feedbacks positivos também para as pessoas. Então, existe sim. Eu cheguei na CGG em 2016, eu era geofísico de projeto, e depois eu virei líder de projeto, e agora eu estou na CGG como líder de time, né? Eu tenho um time que trabalha comigo. Então, é uma empresa muito boa para você crescer profissionalmente e tecnicamente também. Eu acho que isso é bem importante na CGG. Mais uma pergunta seria mais uma dica, assim, o que vocês dariam de dicas para os estudantes de geofísica, principalmente, que estão pensando em cursar geofísica, no que investir, né? Se vocês pudessem falar para o eu de vocês lá na academia, o que ficou faltando na experiência de vocês, que vocês consideram importante agora, quais as dicas que vocês podem dar para os estudantes? A minha dica, se a Fernanda de hoje pudesse falar com a Fernanda lá da graduação, é que ela começasse a estudar inglês. Inglês realmente é uma ferramenta muito importante no setor de óleo e gás, como geral. É a língua que realmente a gente se comunica nas reuniões, às vezes dentro da empresa mesmo, porque, como o Michael falou, a gente tem pessoas de outros países, então inglês é realmente importante. Então, se vocês puderem investir e estudar inglês, façam. É muito importante. Eu concordo com a Fernanda, assim, o inglês é muito importante porque, primeiro que é multicultural, como o Michael falou, não só a CGG, mas acho que todas as empresas, mesmo se você for trabalhar numa empresa nacional, a Petrobras, existem parceiros dentro da Petrobras que são de outros países e eles precisam falar inglês, é extremamente importante, e todo o material mais recente, científico, é publicado em inglês. Então, se você quer se manter o mais atual possível, é muito importante você saber conseguir ler o material em inglês, você ter acesso a isso. Fora isso, mas isso é uma dica, mas muito, eu sei que é muito difícil, porque isso vem um pouco com maturidade científica, que eu não era muito acostumado, quando eu estava na faculdade, a ler artigos científicos específicos de assuntos sobre geofísica.
eu sempre procurava... É muito importante você entender livros, mas é importante você começar a entender, ter uma maturidade científica com artigos, porque é onde você vai tirar muita informação importante e onde as informações mais novas aparecem, né? Às vezes as coisas demoram muito para aparecer em livros. Então eu acho que é importante também você tentar ler artigos o tempo todo, tentar se atualizar o tempo todo. Sejam curiosos, né? Sejam curiosos. O conhecimento é uma ferramenta valiosíssima e que ninguém tira de vocês. Então, desenvolvam essa curiosidade, essa vontade de aprender. Exatamente, eu acho que sejam inquietos, assim, não fiquem satisfeitos só com a informação que vocês têm. Tentem buscar outros meios, outras vias, né? Assim, pensando em outras dicas que eu sempre, quando eu vou às universidades, eu acho que se encaixa para qualquer curso, mas pensando na realidade de vocês, eu acho que esse momento é um momento bem, bem diferente que a gente está vivendo. Então, assim, antes de entrar na reunião, no bate-papo, a gente estava conversando aqui sobre como esses webinars, né, que têm aproximado as universidades, têm tratado de temas técnicos super interessantes. Então, assim, aproveitem para participar de webinar como esses, né? Eu tenho visto até que o grupo de inversão e imaginamento aí da UF tem feito webinar super bacana, né, e capítulos estudantis de outras universidades também, com alguns profissionais, inclusive da CGG, que a gente está comentando, né, sobre algumas tecnologias que a gente trabalha, bem específicos. Isso é conhecimento de vocês, isso é forma de vocês aproveitarem esse momento mais desafiador para se desenvolverem como futuros profissionais, né? E como o Adriano falou, estejam totalmente inteirados com as evoluções tecnológicas da área de vocês, né? Como papers, né? As coisas acontecem muito rápido. Novas tecnologias podem estar sendo testadas e descobertas aqui enquanto a gente está falando. E vocês não podem ficar... Não tenha dúvida. Pensa que vocês não podem ficar para trás. Assim, o mercado ele é competitivo e vocês precisam estar inteirados com o que está acontecendo. Mais uma vez, o que a Fernanda falou, deem um up no inglês, invistam em vocês, isso é muito importante. Sabemos que isso gera custo, então se financeiramente falando não for viável nesse momento, tem os aplicativos que são de graça na internet, tem algumas videoaulas bacanas no YouTube, Netflix, legenda, né, em inglês de filme, música, qualquer coisa é válida, melhor do que nada. Então, assim, tentem fazer isso. Eu acho também que é importante vocês se dedicarem à universidade. Nenhuma matéria ali está na grade de vocês só para constar ou só por estar. Claro que a gente tem, né, algumas matérias a gente tem mais facilidade ou familiaridade, né, aquela proximidade mais forte. Mas, para vocês terem uma ideia, nos nossos processos seletivos na CGG, por exemplo, a gente analisa muito a vida acadêmica dos nossos profissionais, assim, as matérias que ele viu, né, até para ver uma relação, né, do que ele tem com o nosso trabalho. Então, o caminho acadêmico é muito importante. E um outro ponto, que eu acho que é uma dica que eu sempre dou, é assim, se conectem com empresas. LinkedIn, por exemplo, se a vida de vocês é o caminho corporativo, se conectem com empresas. O LinkedIn, por exemplo, é essencial. Não sei se vocês têm, quem não tiver já sai correndo desse bate-papo para fazer uma conta ou para revisar, para ver se está tudo atualizado, se faz sentido. Se vocês não se conectaram conosco ainda, façam depois da conversa. A gente, né, as empresas têm feito isso, as empresas estão não só postando vaga, assim, é um momento bem, bem diferente, as empresas estão compartilhando conhecimento. Então, aproveitem para se conectar. Isso vai passar, esse momento, e vocês precisam estar muito bem preparados para quando isso tudo estiver mais próximo do normal possível. Perfeito. E a última pergunta que eu ia voltar a palavra para o Maicon, você já começou a falar aí um pouquinho sobre isso, é sobre o recrutamento mesmo. Na situação atual, o que vocês acham que vai mudar, né, por causa da pandemia? Alguma previsão de abrir processo seletivo, o perfil de candidato que vocês estão procurando? Tá Agora eu já voltei, já percebi. Eu vi até aí no chat algumas pessoas comentando, eu acho que muita gente está se perguntando, né, como que está o mercado nesse momento. Assim, mais uma vez, estamos vivendo um momento totalmente diferente em nossas vidas, todo mundo concorda com isso, né? Então, assim, mesmo antes dessa pandemia, havia uma crise muito grande entre os produtores de óleo e gás do mundo inteiro.
Ou seja, é um momento em que as empresas estão revendo totalmente suas estratégias, o recrutamento está sendo tratado com muito cuidado. E na CGG, por exemplo, a gente tem um processo seletivo que é Tech Talent. Tech Talent, ele era o GPI, que algumas pessoas perguntaram aí no chat, que ele fica aberto o ano inteiro. Então, se vocês observarem lá na plataforma da CGG, ele está aberto. No LinkedIn, ele está aberto ainda. Então, assim, esse programa, né, do Tech Talent é um programa de treinamento, né, para quem não conhece. É um programa de treinamento e desenvolvimento que tem, assim, como objetivo principal formar novos profissionais para trabalhar para a CGG, principalmente na área de processamento. Mas, como parte desse treinamento, ele é realizado em Houston. Um profissional fica 6 meses em Houston fazendo um treinamento antes de efetivamente entrar, né, na produção, nas equipes aqui no Rio. Então, esse momento fez com que colocássemos um pouco o pé no freio, se readaptasse com o intuito do programa, né, visse realmente o que faz sentido, o que não faz. Tem um momento migratório também muito forte, né, desse momento de pandemia, então a gente está com muito cuidado. Mas, assim, vocês podem depois dar uma olhada lá nos pré-requisitos do programa, no LinkedIn, no site, se sentirem prontos, vocês podem se aplicar para a vaga. Mas, assim, eu não quero desanimar vocês, tá? Utilizem esse momento, como eu falei, para se prepararem para o mercado, para se desenvolverem. Tudo isso vai passar, vocês precisam estar muito preparados para quando isso acontecer, estarem prontos para isso. E do perfil do profissional que a gente busca, na verdade, é um pouquinho que a Fernanda e o Adriano falaram, né? Alguém que realmente goste de resolver problemas, que seja curioso, que seja inquieto, que goste de pensar fora da caixa, que tenha uma boa comunicação, tenha um inglês bom. A gente, nas entrevistas na universidade, quando eu vou, eu sempre falo, a gente não quer pessoas que queiram ir para o escritório, né, para o trabalho, só ficar ali, né, trabalhar de 9 às 6, olhando para a tela e achar que vai só apertar botão. A gente não quer isso. A gente quer realmente pessoas que gostem de conhecimento, gostem de compartilhar conhecimento e gostem de desenvolver coisas novas. E isso é um perfil que a gente que agrada muito não só a CGG, mas as empresas de forma geral, e vocês da Geofísica, mais uma vez, o mercado está muito competitivo. Então, vocês precisam se diferenciar de alguma forma, né? Então, é muito importante vocês se desenvolverem não só a parte técnica, mas também falando um pouco, né, de RH, a parte de soft skills, que são aquelas personalidades que são muito importantes, que acrescentam muito numa entrevista, numa carreira, no desenvolvimento seu na empresa. Então, acho que esse é o momento de vocês refletirem, vocês analisarem, vocês se desenvolverem, aproveitar esse momento complicado para dar uma respirada e tentar realmente investir em vocês. Perfeito. E só mais uma pergunta, antes da gente abrir para a pergunta para o pessoal. Vocês, quando vão contratar uma pessoa trainee, vocês olham muito para a experiência? O que é mais importante, assim? Porque, principalmente para o pessoal que está agora no final da graduação, que é o meu caso, é uma dúvida minha até, a pessoa que não teve oportunidade ainda de estagiar e vai se formar, às vezes, sem estágio. Quais seriam outras atividades que poderiam ter sido desenvolvidas durante a graduação que seriam valorizadas, né, quando não se tem essa oportunidade de se estagiar e ter uma experiência, né, melhor na área? Assim, para a gente, a experiência profissional prévia, ela, claro que conta para a sua experiência, seu desenvolvimento pessoal e profissional, claro que acrescenta muito, né? Mas no processo seletivo falando, não é a primeira coisa que eu, por exemplo, de RH olho. Então, assim, quem tiver um estágio anterior e quem não tiver um estágio direto na universidade, para mim está no mesmo nível, na mesma balança, nesse quesito. O que eu olho mesmo, né, o que as empresas têm olhado muito, é o caminho acadêmico dele. Então, claro que conta um profissional, né, um estudante que tenha participado de eventos acadêmicos, esteja envolvido em grupos acadêmicos, que seja envolvidos, sei lá, em projetos específicos, em projetos bacanas. Quando você vê um currículo, quando eu vejo um currículo de um aluno que foi só para fazer o básico, só para completar, só para postar, ele tem que saber que, assim, vão ter outras pessoas que não estão na academia só para constar. Então, ele está realmente disputando uma vaga com essas pessoas. Então, o que todo mundo tem, eu acho que é importante vocês terem em mente é isso. Assim, pensando na CGG,
não é a primeira coisa que a gente olha. A gente olha muito mais uma vez, o que vocês fizeram na universidade. Perfeito. Bom, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né, de quem está assistindo a gente. Hugo, a gente tem alguma pergunta aí? Vocês separaram as perguntas? Temos sim, Luísa. Eu vou puxar aqui no chat mesmo, tá? A primeira pergunta foi da Gilzigene, me corrija se eu tiver pronunciado errado. Inclusive, ela já trouxe mais de uma pergunta, né? E aí ela pergunta sobre o processo do GLP. Eu pessoalmente não conheço, mas se você quiser até fazer a pergunta pelo microfone, pode fazer também, viu? Eu acho que eu sei o que ela quer dizer. Na verdade, eu conheço a Josijane. Tudo bem? Tudo. Só respondendo realmente a pergunta, Josijane, o GPI é o Tech Talent, que eu comentei que ele continua aberto o ano inteiro, mas que por conta de todo esse momento que a gente está passando, a gente está realmente, não diria on hold, ele está aberto, mas a gente está com muito cuidado no recrutamento, né, revendo o treinamento, revendo os próximos passos. Mas ele está lá ainda. Pois, tem respondido no e-mail, eu vi também, muito grata. Legal. E aí, então, a gente vai para a nossa segunda pergunta, da Razek Torres, e pergunta: para quem não tem experiência profissional na indústria, né, o que poderia ser considerado uma habilidade no perfil de um geofísico para iniciante? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava até conversando agora há pouco. Fernanda, conta aí, a CGG foi sua primeira experiência profissional. Verdade, eu posso servir como exemplo. Eu fiquei, como disse, 8 anos na academia, e a CGG foi a minha primeira empresa, né? Foi a primeira, realmente foi que iniciou a minha vida profissional. O que eu fiz durante a academia? Eu participei de alguns projetos de pesquisa, isso me ajudou muito. Até como estagiária voluntária, também participei. Então, foram formas de eu tentar desenvolver o meu conhecimento, melhorar minha postura, né, profissional, tentar lidar melhor e trabalhar melhor em equipe. Então, talvez seja algumas formas de vocês se desenvolverem, né, sem necessariamente estarem numa empresa, já terem, de fato, estagiado numa companhia. Vão para a pesquisa, procurem linhas que sejam do seu interesse, se voluntariem para estágio, mesmo sem remuneração, mas é uma forma de contar com uma experiência também. Enfim, procurem outros meios. E, bom, eu estou na CGG, né? E realmente não tinha essa experiência antes de estágio numa empresa, né? Então, é possível. Legal. Eu acho que a Fernanda falou muito bem também sobre a parte de participar de um projeto de pesquisa. Eu acho que é extremamente importante, extremamente bem visto pelas empresas, né? Você ganha, como eu falei, maturidade científica enquanto você está fazendo uma iniciação científica, um projeto científico. Eu acho que esse tipo de experiência é muito bem-vinda, mesmo que não seja no ramo da sísmica. Eu acho que, como o Michael falou, não necessariamente precisa ser no ramo da sísmica, mas ou do imaginamento, por mais qualquer experiência científica é muito bem-vinda. Legal, beleza. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Adriano, desculpa, e Fernanda. A gente tem aqui, então, mais uma pergunta, que é uma pergunta novamente da... Um minutinho, desculpa. Uma pergunta novamente da Gil. Posso chamar de Gil? Pode. Ela pergunta Gil Sejano, o seguinte, pode chamar de Gil. Legal. Daqui um tempo... Beleza. Ela pergunta: daqui a um tempo, finaliza o doutorado. Você acha que teria mais chance para ter oportunidade ou não influencia? Vocês acham que
essa questão, né, dela estar finalizando o doutorado, seria mais uma chance para ela estar ingressando na CGG, ou de fato não influencia tanto assim? Quer falar? Quem vai? Posso falar e vocês podem me complementar. Não necessariamente, Jane. Eu acho que a questão, né, mais uma vez, o importante é a bagagem acadêmica. Então, assim, para um profissional que, claro, que está no mestrado, que está no doutorado, ele tem uma bagagem de experiência um pouco, né, maior, de exposição, do que talvez um estudante na graduação. Mas, ao mesmo tempo, se for um estudante da graduação, aquele estudante, né, que se dedica, que participa de projetos, aquele bem ativo, ele vai estar no mesmo nível de um estudante, talvez, né, de um mestrado, por exemplo, nessa relação. Então, assim, vai depender muito. A minha resposta vai depender. Não vai ter jeito. O que vocês acham, Fernando? Eu concordo com o Maicon também que obviamente, um doutorado dá um ganho no currículo, mas não é o principal. O principal é realmente, como ele falou, seu background acadêmico e o seu ímpeto acadêmico, científico. Muito obrigada. Concordo. Eu fiquei com essas dúvidas, até porque eu participei com o Michael, não foi de acho que uma seleção, foi até a parte, eu acho que era com a equipe, né? A entrevista com a equipe. E nessa época eu ainda estava finalizando o mestrado, na verdade, e eu fui bastante ativa até na minha graduação, e eu fiquei com essa dúvida agora, tanto finalizando o doutorado, né? Então eu resolvi perguntar. Isso aí. Você quer complementar alguma coisa, Fernanda? Não, só dizer que eu concordo com vocês dois, que realmente é claro que chama atenção quando a pessoa tem uma vida acadêmica mais prolongada, né, com mestrado, doutorado, especialização, é algo que a CGG acredito que veja com bons olhos, mas não é tudo. Né? O seu histórico acadêmico, as matérias que você fez, o seu perfil como pessoa também é importante para a CGG, então tem outros critérios também que a CGG leva em consideração na hora da seleção. Muito bem, Fernanda. De verdade, você acrescentou um ponto muito importante, né? Que é parte do interpessoal. Tudo o que a gente comentou, do que a gente espera e do que as empresas, né? Eu falo muito que eu vejo outras empresas também comentando, né? Desenvolvimento profissional, é isso. O técnico e o interpessoal ele tem que andar muito próximo. Então, uma coisa sem o outro não vai fazer muito sentido. Então, é importante vocês terem esses dois olhares. Ter um excelente espírito de equipe, por exemplo, ser dinâmico, ter uma boa proatividade, são realmente requisitos e características muito importantes de um profissional que queira trabalhar na CGG, por exemplo. A gente atua em projetos, a gente trabalha em equipe, então você depende do trabalho de outras pessoas, assim como outras pessoas dependem do seu trabalho. Então, tem certas características que o profissional tem que ter que não são apenas adquiridas na academia, mas que são consideradas essenciais também para a CGG, né, Michael? Isso aí. Certíssimo. Legal, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta da Gil, ela traz essa pergunta um pouco mais técnica, ela pergunta, além de sísmica, métodos potenciais também são trabalhados na CGG? São sim. Inclusive, durante as aquisições sísmicas, o Adriano pode até depois complementar, a gente também tem aquisição de dados gravimétricos, por exemplo. Então, sim, a gente também trabalha com dados potenciais. Sim, porém é que realmente a empresa cada vez caminha mais para um lado de ser uma empresa de imagiamento, mas sim, ainda tem um ramo de métodos potenciais e a Fernanda está certíssima, toda aquisição mais recente é acompanhada de métodos potenciais, também é feito uma questão de métodos potenciais juntos, mas a empresa cada vez mais caminha para um lado do imagiamento, de ser uma empresa de imagiamento mais do que usar realmente métodos potenciais. Uhum.
Ótimo. Bom, a gente tem uma pergunta agora da Débora. Ela pergunta para a gente, além do inglês, qual a língua estrangeira vocês acham importante ingressar na CGG? Bom, a CGG ela é uma empresa francesa, né? E, de fato, nós temos alguns profissionais, diria que bastante, um bom número, né, com essa nacionalidade. Então, francês é uma boa dica. O que vocês acham, Adriano e Michael? Eu diria que o inglês é muito importante, qualquer terceira língua seria seria um a mais, mas talvez se for para pensar o francês um pouco, mas qualquer outra língua é muito bem-vinda, mas o importante é realmente o inglês, que eu acho que é mais universal, né? Com certeza. Eu diria que é realmente falar, a maior preocupação é falar bem uma segunda língua e que essa segunda língua seja o inglês. Porque o que vier depois é um plus. Assim, eu acho que a CGG, pensando em carreira, né, pensando em pessoas que talvez queiram, né, outros desafios em outros lugares, talvez o francês faça sentido. Mas hoje é o próprio líder da Fernanda, ele é francês e ele fala português perfeitamente, é quase um carioca. Então, então eu acho que, Débora, o mais importante de tudo é focar realmente em falar muito bem o inglês e o que vier é lucro. Uhum. Perfeito, muito obrigado pela pergunta e pelas respostas. E aí, então, eu acho que tem algumas perguntas, acho que duas. O Luiz Eduardo, da Unicamp, ele pergunta, atualmente a CGG está com novas campanhas de aquisição sísmica ou o foco está no melhoramento da qualidade e resolução de campanhas antigas? Acho que é um pouco mais técnica também essa pergunta. Eu diria que as duas coisas, né, Adriano? No momento, a gente tem uma campanha ativa de aquisição, gigantesca, inclusive na Bacia de Santos, mas, ao mesmo tempo, a gente também trabalha com dados de reprocessamento. Talvez o Adriano possa comentar um pouco mais sobre isso. Não, sim, com certeza. Atualmente existe, como a Fernanda falou, uma campanha bem grande na Bacia de Santos, que engloba muitos e muitos blocos do pré-sal. Na verdade, é uma campanha em sua maior parte, é um segundo azimuth, né? Ou seja, é um processamento com mais de um azimuth. Mas ainda assim existe o foco em reprocessamento de dados mais antigos, porque a gente sabe que como a tecnologia muda muito e melhora muito, a gente pode ainda tirar muita informação de dados mais antigos também. Então, o foco continua sendo os dois. Eu acho que se vocês quiserem informação sobre aquisições novas que são feitas, acho que no site do cgg.com vocês podem encontrar essas informações. Lá tem todas as aquisições que estão sendo feitas, inclusive no Brasil, e todos os dados disponíveis pela CGG. Muito bem. E aí, agora, de fato, são só mais duas perguntas contando com essa, do Carlos, né? Ele também é membro da GSS, e ele traz essa pergunta a seguinte: sobre a construção do currículo, vocês teriam dicas para fazer ou formatar bem este documento, que é a primeira impressão e contato entre o candidato e o recrutador, geralmente, né? Aí, Michael, acho que é mais para você, mas uma dica minha é o seguinte: tenha ele em inglês. Isso é importante. Muito bem, até porque quando eu recebo em português, eu peço em inglês, então vocês podem facilitar logo o caminho. Mandar o currículo em inglês. Eu diria que, assim, primeiro que no currículo você tem que sempre focar em falar a verdade. Eu acho que é muito importante. Você tem que ser muito honesto no currículo e na informação que você quer passar. Então, assim, não se preocupar em colocar currículos de 2, 3 páginas se não fizer sentido. Então, assim, tentem condensar essa informação. Eu vejo muito ali nas informações pessoais, ainda pessoas colocando muitos documentos pessoais ou informações que não faz muito sentido, assim, para ninguém que vai receber um e-mail, um currículo. Então, assim, tenta organizar, de fato, visualmente. O currículo é a primeira impressão, é a primeira vez que a gente olha para o candidato quando olha para o currículo. Então, não adianta ter um currículo colorido, cheio de bolinha, com várias
várias barras, se não for um currículo honesto. Então, tentem colocar bem as datas, as informações, os projetos, né? É uma oportunidade de vocês se venderem, então, assim, aquele é o momento de vocês se venderem, na verdade, então aproveitem esse momento. Uma outra dica também que eu dou, que dependendo da vaga que vocês aplicarem, analisem se faz sentido, talvez, fazer uma introdução, né? Ano passado, era chamado uma carta, né? No meu tempo, né? Estou confessando minha idade, mas enfim, uma introduçãozinha, né? Que falava um pouco sobre você, falava um pouco sobre antes de tudo, né? Sobre sua experiência, um resuminho. Eu acho que isso é bacana, dependendo da empresa que você fosse contratar. E assim, seja um currículo focado, um currículo que faça sentido, né? Se vocês estão, por exemplo, se candidatando para uma vaga, sei lá, em processamento, que faça sentido aquele currículo ser, né, refletir a intenção de vocês. Eu ainda vejo, por exemplo, às vezes recebendo para um programa Tech Talent, por exemplo, objetivo de carreira, algo que não tem nada a ver com o que a gente busca. Então eu penso, bem, esse não é o objetivo da pessoa, ela não quer trabalhar nisso. Então, assim, eu acho que se eu contratar a pessoa, eu acho que ela vai ficar até chateada, porque vai trabalhar com o que a gente tem para oferecer. Então, é um momento de troca, assim, vocês estão se vendendo e a empresa também quer ter certeza que vocês querem trabalhar com a gente. Então, reflitam isso na hora de fazer o currículo. Legal, legal. É uma questão de demonstrar o interesse, né? De fato, né? Então, trazendo agora a nossa última pergunta, muito obrigado mais uma vez, Michael. Trazendo agora a nossa última pergunta aqui, da Yara. Ela pergunta quais são as maiores expectativas gerais que a CGG tem, né, sobre o novo funcionário. Acho que tem um pouco a ver com essa questão da expectativa, né? Eu acho que é um pouco do que a gente comentou sobre o perfil, né, do profissional. O que eu posso dizer, ao menos, da interpretação, e aí eu vou descrever a minha equipe. Realmente é a pessoa ser, como eu já falei, dinâmica, proativa, que gosta de trabalhar em equipe. A equipe que eu participo de interpretação ela é bem diversa. Eu sou geóloga, mas eu trabalho com geofísicos, físicos, então é legal essa diversidade, essa variação no background. Outra coisa importante é, de fato, o inglês. Essa segunda língua é importante não só para a CGG, mas para o setor de óleo e gás no geral. Enfim, talvez o Michael e o Adriano queiram complementar. Sim, eu acho que você falou muito bem. Eu acho que quando a gente recebe um profissional, é exatamente isso, um novo profissional, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer realmente que reflita muito bem o que a gente tinha de expectativa dele lá no momento do recrutamento, né? Que faça sentido na chegada dele, mas que ele consiga entender, fazer muito uma leitura de como funciona a equipe, como funciona a empresa e o que ele pode fazer para acrescentar de fato no trabalho dele, né? Que ele seja realmente um profissional, como eu dei o exemplo anterior, de não ficar quieto só na dele, né? Apertando um botãozinho, né, não ficou calado demais, não querer, né, se envolver com a equipe, perguntar, trocar. Eu acho que essa vontade de aprender, eu acho que isso não pode acabar nunca. E isso é uma das primeiras coisas que a gente observa quando chega um novo profissional de qualquer nível. Assim, nossa, esse profissional ele quer aprender, ele está disposto a aprender. Ele pode nunca ter ouvido falar, às vezes tem casos que pessoas que entram na CGG nunca ouviram falar de geofísica. Ele quer aprender o que é geofísica, tá claro para ele. Então, eu acho que essa é a expectativa que a gente tem. Sim, eu concordo muito com o Michael que a expectativa é que a pessoa queira realmente aprender e a pessoa tem que se adaptar muito rápido também, porque a pessoa sai da universidade e já está na indústria e, de repente, o GOPI, né, o curso Tech Talent, a pessoa já está em Houston depois trabalhando em um ambiente totalmente diferente, com pessoas de outras nacionalidades. Quando você volta, você tem pessoas de muitas nacionalidades, de muitas formações diferentes, de muitos lugares do Brasil diferentes. Então, acho que se adaptar, tá sempre se adaptando, sempre se aprimorando, é extremamente importante, assim, para um funcionário novo, né?
E que assim, que entenda que é normal essa transição, né, da academia para a indústria. Assim, é totalmente normal. Assim, e que seja realmente capaz de se adaptar a esses problemas diferentes, desafios diferentes. Eu acho que isso é importante. Muito legal as respostas. E eu acho também uma ótima pergunta, né, para a gente que é estudante, que está aqui almejando esse lugar, né, de estagiário, de funcionário, né, de botando a mão na massa, colocando todo o nosso conhecimento em prática que a gente está estudando, né? Então acho que é muito legal a gente ter essa noção da expectativa mesmo do que as empresas estão buscando. Muito obrigado pela pergunta, Yara. Então essa foi a última pergunta mesmo aqui que o pessoal trouxe para a gente no chat. E aí eu vou passar a palavra para a Luísa novamente, para ela dar sequência finalizando a nossa mesa redonda. Obrigada, Hugo. E obrigada por todas as perguntas e pelas respostas. Com certeza todo mundo vai sair daqui hoje desse webinar, acho que mais confiantes, com várias dicas aí para se não está estudando, não está envolvido em nenhum projeto agora, já vai pensando melhor, vai se desenvolvendo e usando esse tempo da melhor forma possível. É claro que a gente não consegue estar 100% ativo, porque, né, com essa situação toda é complicado, mas está buscando sempre estar se desenvolvendo e não dá como desculpa, né, que tá tudo parado, a pandemia parou tudo na minha vida e é isso aí. Então, acho que a gente já está chegando aí, passou uns 7 minutinhos do tempo que a gente tinha combinado. Agradecer, né, novamente a presença da CGG, essa parceria aí maravilhosa, e espero que a gente faça muitas outras parcerias ainda. Muito obrigada ao Maico, a Fernanda e o Adriano, e a todo mundo que assistiu a gente. Lembrando que a nossa live vai ficar salva lá no YouTube, então se vocês quiserem mandar para um coleguinha que não conseguiu participar ou reassistir, para anotar as dicas, né, com mais calma, é só entrar no nosso canal, que é GSS UF. E é isso aí. Muito obrigada a presença de todo mundo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a todos pela participação. Nos vemos na próxima e, quem sabe, né, nas próximas lá na CGG. Exatamente. Faremos um novo tour, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Bom final de semana.